nosso assunto, perfil e caminhada de um vencedor. E hoje nós estaremos encerrando, então, esse assunto. E para isso nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Gênesis 45, a partir do verso 4. E diz o seguinte: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Eu acho muito lindo, né, esse texto do livro de Gênesis, que mostra quão grande, né, era a consciência que José tinha de que ele estava no plano e no propósito de Deus. E eu quero falar um pouco hoje sobre isso, né? Que na verdade um verdadeiro vencedor crê que por trás das circunstâncias e adversidades há um propósito maior. E esse propósito é um propósito de Deus, né? E embora nós, seres humanos, nos achemos muito inteligentes e capazes, né? Há muitas coisas que nós não entendemos. E muitas coisas que nós não somos capazes, né? De fazer aquela leitura, porque nós somos muito limitados no tempo, né? E nós somos, embora nós tenhamos dificuldade de aceitar isso, nós somos limitados também na nossa mente, né? Nós somos limitados quanto à decisão do nosso destino. As pessoas às vezes falam, não, é você que faz o seu destino. E a gente, até a própria palavra destino é algo que é questionável, né? Na verdade, o que existe é um propósito de Deus, né? Que está por trás disso, de tudo que a gente vive, para que esse propósito de Deus seja realizado. Então, como eu estava falando, há coisas que nós não entendemos, né? Que nós não temos respostas. Então, nós não temos resposta para determinados tipos de sofrimentos por enfermidades, né? Dificuldade em família, acidente, catástrofe. Nós tentamos explicar tudo, mas a verdade é que nós não temos todas essas respostas, né? E, por exemplo, uma catástrofe por um evento, né, da natureza, como houve recentemente em Petrópolis, acidentes, né, morte de crianças, né, de pessoas boas, ainda jovem. Então, há muita coisa que a gente não sabe explicar, né? E se nós não crermos que há um propósito de Deus por trás de todas essas coisas, seria muito difícil para nós lidarmos com todas essas situações. Então, o fato de nós termos fé de que há um propósito de Deus por trás de todas as coisas, nos ajuda a lidar com um pouco mais, né, com um pouco mais de, vamos dizer, de tranquilidade, né? Em relação a determinadas situações que a gente vive. Não, porque tem situações que tranquilidade é uma palavra que não existe, na verdade, né? Mas torna aquela situação suportável. Então, José, no entanto, ele, apesar, né, de tudo que ele viveu,
né, das angústias, dos sofrimentos, né, da maldade dos irmãos, né, e todas as dores que isso lhe causaram, né, ele conseguiu ver Deus. Ele conseguiu ver Deus por trás dessa situação. E conseguiu ver Deus em todas essas coisas, né? E eu quero hoje, assim, trabalhar duas verdades citadas por ele nos textos lidos, né? E a primeira coisa que ele falou: quem decidiu minha vinda para cá não foram vocês, foi Deus. Na verdade, a maldade dos irmãos não diminuiu por causa disso, né? Mas Deus decidiu que José ia para o Egito, porque o plano de Deus ia se cumprir com José ali no Egito, né? Os sonhos de José iam se tornar realidade, era ali no Egito. Então, Deus precisava de José ali, porque José era um homem preparado para um momento específico, né, que estava acontecendo ali naquela terra. Então, preservar vidas, né? Foi o que ele falou. Preservar vidas através de mim, inclusive a de vocês, né? Quer dizer, esse era o propósito de Deus. A preservação de vidas. Então, por isso Deus levou José para lá, né? E mandou ele, então, antes dos irmãos, né? Que coisa tremenda essa visão de José. Quantas pessoas conseguem ter uma visão dessa, passando por tudo que José passou, né? Então, quem decidiu a minha vinda para cá não foi vocês, foi Deus. E assim, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo sabem que eu perdi meu marido há 7 meses atrás. Um homem maravilhoso, um homem de Deus, né? Um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. E para você lidar com essa situação, você tem que entender que Deus tinha um propósito nisso. E que Deus tem um propósito em te deixar aqui. Porque senão você não consegue pegar essa dor aí e transformar ela em algo que realmente seja produtivo. Foi Deus quem decidiu, e ele tem um propósito, né? A segunda coisa que José falou foi: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Vocês intentaram mal. Eu quero dizer uma coisa para você, né? O inimigo pode intentar o mal contra você, mas Deus vai transformar em bem se você é um servo de Deus, se você crê em Deus, né? Se você tem esperado em Deus. Então, José falou: olha, Deus pegou todo o mal que vocês tentaram me fazer e transformou isso em bênção. Meu Deus, meu Deus. Que palavra poderosa. Que palavra que pode ser transformadora na vida de muitas pessoas. Pegar as ofensas e tirar aquilo de bom que foi gerado através dessas ofensas, né? E usar isso para a glória de Deus. Então, na verdade, foi isso que José fez, né? Ele falou: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quer dizer, o propósito, ele continua. O propósito não foi interrompido ainda. Eu estou aqui, mas o propósito não foi interrompido ainda. Eu sou governador do Egito, mas o propósito não foi interrompido ainda, né? E o propósito que Deus tinha na vida de José era de preservação de vidas. Deus mostrou para José que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E isso fez com que José orientasse o faraó a aguardar, a ter provisão desses 7 anos de fartura para aqueles anos que viriam de fome. E com isso muitas vidas foram preservadas, inclusive a família de Jacó, né? Então, a gente vê assim, parece que José tinha esquecido, né?
toda a maldade dos irmãos, toda a dor que sofrera. Mas, na verdade, a gente vê que José não tinha esquecido na mente, mas José não deixou que aquilo controlasse a sua vida, controlasse o seu coração, né? E ele, então, ele pegou toda aquela maldade, toda aquela dor, né, que os irmãos o fizeram passar e transformou em algo positivo, né? Porque ele sabia que Deus tinha, na verdade, Deus tinha transformado isso em algo positivo, né? E ele estava então focado não naquilo que ele tinha passado, né? Quantas pessoas que ficam focados só naquilo que ficou para trás. Mas José estava focado naquilo que estava acontecendo agora. Vidas estavam sendo preservadas por causa do que ele tinha passado, né? Então, e Deus estava salvando vidas através dele, né? Quantas pessoas, não só da família de Jacó, mas de egípcios e de outros povos que foram ali comprar, né, comida, quantas pessoas foram preservadas, né? O propósito, ele fazia valer a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você. O propósito faz valer a pena. Deus tem um propósito para a sua vida. Ninguém veio a essa terra sem um propósito. E talvez você esteja passando por muita coisa, ou tenha passado por muita coisa. Mas eu quero dizer, procure o propósito que existe por trás de tudo isso. E agarre-se nele, né? Agarre-se em Deus. Aquilo que Deus tem para você, né? Então, o verdadeiro vencedor, ele consegue ver nas dificuldades um processo pelo qual ele alcançará o propósito, né? No caminho de José, teve a maldade dos irmãos, teve a cisterna, teve a caravana de ismaelita, teve a escravidão no Egito, teve a prisão, mas por fim ele se tornou governador do Egito. E acima dele, só Faraó. E mesmo assim, ele era um conselheiro de Faraó. Então, o processo que nós passamos, ele nos ajuda a alcançar o propósito. Mas nós precisamos ter esse coração, né? Os irmãos de José, eles não conseguiram ver e perceber o propósito de Deus. Eles acharam que eles podiam bloquear o propósito de Deus, vendendo José, ou tentando destruir a sua vida, né? Mas tentando destruir o propósito, eles cooperaram para que ele acontecesse, né? O mal se transformou em bem. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra e que você seja abençoado no nome de Jesus.